Por muito tempo eu acreditei que a homossexualidade ela nasceu comigo. Hoje eu tive uma experiência que me fez voltar na infância e ver aonde começou tudo isso. Eu já comentei em um vídeo que a homossexualidade ela foi imposta a mim, eu era muito novo. E foi através de um bullying e às vezes tem coisas que a gente precisa voltar lá atrás porque precisam ser curadas. As pessoas diziam que por conta do meu jeito eu era homossexual e isso acabou aderindo pra mim e eu tomei pra mim e falei, já que eu sou isso, então eu sou isso. Só que não tem como viver assim, você não é o que as pessoas dizem sobre você. Eu conheço pessoas que se tornaram homossexuais depois de um abuso, depois de um trauma, depois de uma dor, depois de algo que marcou mesmo a vida deles. Acredito sim que o homossexualismo possa nascer com a pessoa, só que no meu caso foi diferente. Desde já eu falo para os pais, vivam a vida do filho de vocês enquanto pequeno. Acompanhem os amigos, vejam quem é amigo, vejam o que ele passa na escola, porque ele não vai te contar o que ele passa na escola. O seu filho tem medo de você julgar ou bater nele, então ele não vai te contar se você não procurar saber. Hoje os meus pais são as pessoas que mais me ajudam e são as pessoas que ficaram na minha vida, porque muita gente foi embora. Seja esse refúgio pro filho de vocês. Aqui é um relato de um rapaz que vivia como homossexual, mas renunciou à homossexualidade para viver uma vida com Cristo. E ele relata aqui que ele entendia que tinha nascido dessa forma, mas no processo de intimidade com o Senhor e quando o Senhor começou a devolver a verdadeira identidade dele, o Senhor começou a trazer as lembranças a ele das situações que ele passara enquanto criança, que fez ele se entender e se encontrar na homossexualidade, que é aquilo que eu acredito e que eu prego e que eu testemunho até com umas falas desse rapaz. Ninguém nasce homossexual, não há um gene homossexual que faça alguém nascer com essa identidade. Isso é uma ideia do século XVIII, XIX para cá, né, que querem atribuir aquilo que você sente como uma identidade, sendo que a palavra de Deus sempre tratou e trata a homossexualidade apenas como um comportamento reprovável diante de Deus. Ou seja, o sentir atração por alguém do mesmo sexo, isso não atribui uma identidade sobre quem você é, ou nega de forma biológica também a sua identidade masculina ou feminina. Porque essa é a ideia da ideologia de gênero, por exemplo. Ela vai dizer que a heterossexualidade é uma construção social baseada nas leis judaicas cristãs, né, na tradição. Então ela quer dizer que é ensinado a ser heterossexual. Só que por essa ideia, se alguém é ensinado a ser hétero, também pode ser ensinado a ser homossexual, porque a medida serve para os dois. E eles usam muito uma palavra de Simone de Beauvoir, que era uma feminista, uma ativista, que ninguém nasce mulher, mas se torna mulher. Então, entendendo que ninguém nascia com nenhum gênero, mas que a identidade ou o gênero da pessoa se desenvolvia depois que crescesse e se entendesse mais como pessoa. Só que a ideia, às vezes, é de eu ter nascido biologicamente homem, mas por dentro me sentindo mulher, e que esse sentimento definia a minha identidade, mesmo negando a minha forma biológica. E então aí a gente tem dois problemas. Então, se é ensinado a ser hétero, é ensinado a ser homossexual também. E se ninguém nasce com nenhum gênero e se desenvolve depois, ainda que você queira atribuir que a homossexualidade é uma identidade, mas ao nascer ninguém poderia ser homossexual porque ele precisaria crescer e se entender primeiramente homossexual para se afirmar homossexual. É meio confuso, né? Mas olha, eu penso, estudo e vejo mais a homossexualidade como comportamento. É aprendível, né? Culturalmente há uma pressão social muito grande nas escolas, pelo seu jeito, como ele falou que sofreu bullying, eu também sofri bullying, por eu ser muito magrinho, alguns traços um pouco ainda feminino, por não ter se desenvolvido ainda a minha parte masculina, né? E as pessoas diziam que eu era homossexual, que eu tinha jeito de homossexual, e isso começou a se tornar algo repetitivo. E, como diz uma frase, repita 1000 vezes uma mentira, ela começa a se tornar verdade na cabeça de uma pessoa. E assim como esse rapaz disse que as pessoas falavam tanto que ele era homossexual, que ele começou a acreditar. E comigo também foi da mesma forma. E assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão renunciando à homossexualidade, estão buscando a vida com Cristo. E a maioria desses relatos, eles falam que houve uma ausência paterna, o pai não foi presente, não foi referência, e essa falta do pai gera uma orfandade na criança que pode gerar uma perca de identidade
e ela, se ela não tem isso em casa, ela vai buscar fora. Outra coisa também, uma experiência sexual antes dos 10 anos com alguém do mesmo sexo. Isso gera uma bagunça de pensamentos e dúvidas, medo na criança, e ao mesmo tempo gera uma perca de identidade. Porque em muitos casos, quando isso ocorre, por exemplo, um abuso com uma mulher já adulta, alguns estudos dizem que ela pode se sentir atraída pelo próprio abusador ou sentir a vontade de sofrer esse abuso novamente. Agora imagina no estado de uma criança que já vive uma experiência sexual antes dos 10 anos e ela não fala isso para os pais, gera esse medo, essa dúvida, e ela vive todo esse conflito calada. Isso sobre que o seu filho também vai ser confrontado na escola ali, quando criança, sobre a sexualidade dele, a identidade dele, e que se ele se entender até heterossexual, ele vai ser questionado, que ele precisa experimentar para saber se ele gosta ou não de viver determinada área sexual. Ou seja, se eu me entendo heterossexual enquanto criança, o amigo vai me questionar. Como que você sabe que você não gosta de outro rapaz se não ter a primeira experiência? E isso para o seu filho que está com 10, 11 anos, começando a formatar sua cosmovisão de mundo, entendendo o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que não é legal, essa dúvida pode entrar em seu coração, fazendo ele ter uma crise de identidade e na sua sexualidade. E para somar com isso, as novelas, séries, filmes, desenhos animados com temáticas que faz a criança buscar ou até experimentar essa pluralidade de identidade ou sexualidade ou gênero, gerando essa dúvida no momento de construção que eles estão tendo e que é importante que eles estejam no caminho certo sobre quem eles são em Cristo Jesus. E simplesmente eu uso as mesmas palavras que esse rapaz. Pais, sejam presentes na vida do seu filho, principalmente enquanto criança, até pelo menos seus 14, 15 anos, que é essa idade que a identidade dele vai ser formada. Quando eu sofri uma tentativa de abuso numa piscina, um homem tentou me tocar 2 vezes. E eu me senti tão incomodado, com tanto medo, que eu subi, sentei na cadeira e fiquei com medo de entrar na piscina. Um sentimento de medo, de dúvida, de inquietação, e eu simplesmente não tive coragem de falar isso para os meus pais na época. E só essa tentativa aí gerou uma confusão na minha mente, que foi o que me somou muito a se encontrar um dia na homossexualidade. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus, ele entrou na minha vida e mudou a minha história. Me deu um novo começo, né? E me chamou a viver um grande propósito. Por isso que hoje eu falo nessas temáticas que são importantes na igreja, sobre a sexualidade, sobre a cosmovisão de Deus, para os seus filhos, para as suas filhas, porque a gente está enfrentando uma guerra cultural e os pais precisam se preparar na criação dos seus filhos, porque o inimigo ele não está para brincadeira. E como ele disse, até para os seus filhos dormir na casa do amiguinho, tem que se ver melhor isso. E, se possível, melhor nem permitir isso, para que não venha acontecer situações que possa fugir do seu controle.